Estamos aqui para mais um bate-papo. O nosso tema de hoje é: para que servem os relacionamentos? Meu nome é Francine Ribeiro e eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas e nas suas relações. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda hoje a mais esse bate-papo. Para que servem as relações? O que você acha? Para que você acha que servem as relações? Dentro de toda a sua história, dentro do que você já ouviu, dentro do que você já ouviu falar, dentro do que você já viveu, para que servem as emoções? Para que servem as relações? Eu vou trazer uma perspectiva que talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha ouvido falar até por mim mesmo, ou não. Nossos nossos sentimentos e nossas emoções, eles são construídos à medida que a gente vai vivendo. A nossa mente e as nossas emoções, elas vão aprendendo a pensar algo sobre você. O que ela pensa sobre você e o que você sente sobre você é uma tremenda importância. Porque o que você pensa e sente sobre você vai determinar algumas coisas. Uma das coisas é que, sem perceber, você vai refletir o outro. Ou seja, aquilo que me incomoda no outro é exatamente o que eu preciso olhar em mim. O outro é um espelho de mim. O outro existe na minha vida para que eu possa entender um pouco mais ao meu respeito. Às vezes, as pessoas não querem muito entender isso, porque, Fran, que nada, o outro está me prejudicando e acabou. A gente não consegue entender que eu estou construindo a minha realidade. Exatamente tudo que eu vivo é exatamente o que eu estou construindo e só eu tenho o poder de reconstruir, de construir outra coisa. Na nossa história da humanidade, a nossa história, desde 300 mil anos atrás, desde muito tempo, desde a história do começo da humanidade, nós fomos, instalaram em nós fomos, colocaram no nosso DNA umas informações sobre medo e caos. Os nossos sistemas foram alterados e nós fomos influenciados por algumas energias que trouxeram para nós uma informação de viver através do medo e do caos, de viver através do modo sobrevivência. Os nossos dons verdadeiros, eles foram esquecidos. É como se a nossa verdadeira força estivesse dormindo. Então a nossa verdade interna é como se ela estivesse meio que fora de nós. É como se a gente estivesse meio perdido. E é impressionante como é comum eu ouvir isso no consultório, nas pessoas que eu atendo, de todas as idades, tanto homens quanto mulheres, adolescentes e até crianças que eu atendo. É como se elas estivessem meio que fora do ar, principalmente nesse período em que a gente está passando. Esse período que a gente está passando é um período tão especial. Eu sei que é desafiador e tem para algumas pessoas é mais desafiador do que para outras pessoas, dependendo do seu estado, da sua área de trabalho e da sua família. E só que esse período é um período programado para a gente sair das distrações externas, de tudo aquilo que distraía nossa mente, shopping, compra, festas, e todas as nossas conexões sociais, para que a gente pudesse encontrar a nossa verdadeira conexão e a nossa verdade para além de todas as verdades, que é a nossa conexão com a nossa alma e com a nossa essência. Essa conexão com a nossa alma e com a nossa essência, ela foi perdida há muito, muito tempo. E aí, imagine que uma pessoa nasceu numa caixa. Imagine que essa pessoa cresceu numa caixa.
morreu numa caixa, na mesma caixa. E aí, todas as gerações, a partir daí, nasceram numa caixa, cresceram numa caixa, viveram nessa caixa e morreram nessa caixa, e assim foram várias e várias gerações. As pessoas que vivem essa realidade simbólica que eu estou trazendo para vocês, elas vão achar que viver dentro da caixa é a única coisa que elas podem viver. Elas vão achar que é normal viver dentro da caixa. E todos os movimentos não existirão, porque ela vai estar espremida dentro da caixa e os ossos, eles vão ter outra estrutura, outra conformação, porque eu vou nascer, crescer e viver e morrer dentro da caixa por muitas gerações. Eu não vou entender o que é caminhar, correr, cair, levantar, me expressar. Não, eu vou estar, aquela realidade vai ser a minha realidade. E mesmo que eu tenha dentro de mim outros registros de muito tempo antes da primeira pessoa começar a viver na caixa. Eu tenho registros do meu DNA, porque os registros do DNA vão passando de um para outro. Então, eu tenho lá, mas como eu não uso esse registro, ele está dormindo, mas o registro está lá, mas ele está dormindo. Quanto mais vidas, quanto mais mãe, pai, filho, neto, bisneto, tataraneto, quanto mais gerações vivem a realidade de estar dentro da caixa, mais aquelas outras informações vão ficando obsoletas, vão ficando dormindo, vão ficando esquecidas, vão ficando como se ultrapassadas nesse aspecto da mente que só usa aquilo que você está precisando usar. Ela vai pensar que aquilo não é importante, então ela vai deixar dormindo e cada vez mais dormindo, cada vez mais o nosso aspecto inconsciente, e a gente vai achar cada vez mais que é natural a gente crescer dentro da caixa. Só que as informações estão lá. De repente, alguém pensa que existe uma caixa. Porque chega num determinado momento que a gente nem entende que aquilo é uma caixa, a gente pensa que aquilo é o mundo inteiro. Ali é o nosso mundo. Mas chega alguém e pensa, eu acho que eu estou dentro de uma caixa. Geralmente essa pessoa, para entender isso, faz uma meditação que a mente transcende um pouco da realidade física e ela começa a entender uma realidade maior do que aquela, estranhamente, diferente do que todos da família. E de repente ela pensa, eu estou numa caixa, eu acho que isso aqui é uma caixa. E começa a questionar a caixa. Muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer isso, a família que não está acostumada, às vezes não compreende, às vezes critica, às vezes julga, às vezes tem desentendimentos, conflitos. Como assim você está questionando alguma coisa que não é para se questionar? Isso aqui é a realidade da nossa família e de toda a sociedade. Então, eu penso, não, peraí, eu acho que eu estou numa caixa. E será que existe alguma coisa além dessa caixa? Eu começo a pensar. E aí eu só vou sair da caixa se eu ousar sair da caixa. Se eu tiver uma ousadia, se eu for corajosa para arriscar um movimento novo, diferente de todos os meus ancestrais, do meu pai, da minha mãe, da sociedade, dos meus primos, das minhas amigas, das pessoas que eu conheço, eu só vou entender se existe algo mesmo se eu ousar, se eu tiver a coragem de levantar um pouco a minha cabeça. Se eu fizer qualquer movimento, vai doer. Por que vai doer? Porque eu estou acostumada. Ali é a minha zona de conforto. Eu cresço e me mantenho ali durante tantas gerações. Então, eu já estou acostumada com aquela caixa. Então, qualquer movimento que eu faça para fora da caixa vai doer. Vai esticar os músculos que não estão acostumados, os ossos que não estão acostumados, os braços, então.
Provavelmente os meus ossos estão todos tortos. Então eu vou ter que fazer uma força, um movimento intencional, firme, focado. E eu vou ter que manter a necessidade, o desejo e o querer de ir encontrar além da caixa, porque o meu pai, a minha mãe, meu irmão, a minha família inteira, a sociedade vai dizer: para com isso, você vai morrer, vai acontecer uma tragédia, uma coisa horrível, para com esse negócio de querer ir além. Então você vai ter que ter uma firmeza, que você vai ter que suplantar o seu medo e a influência do medo das pessoas. E aí você começa a olhar para fora da caixa. E quando você olha para fora da caixa, você vê que existe um universo. Porque para quem viveu dentro da caixa, qualquer coisa além disso é um universo. E você começa a entender que existe alguma coisa muito além daquilo. Mas primeiro você só entendeu, você ainda não trouxe para sua vida. Você só percebeu que tem um universo inteiro ali, que está ali e sempre esteve ali, parado. E aí você volta para a caixa, meu Deus, o que eu faço? E agora? Gente, existe um mundo inteiro lá fora. Não existe nada, deixa de viagem. Gente, é sério, existe um mundo inteiro lá fora, existe um universo aberto, disponível para todo mundo. A gente é livre, mas a gente acha que isso aqui é liberdade dentro dessa caixa. Mas não é não, tem outras opções, outras possibilidades, a gente pode fazer qualquer coisa. Deixa de viagem, que nada, vai ficar aí dentro da sua caixa, vai. Volta para a realidade, volta para o mundo real. E você desobedece. Eu quero que vocês ouçam essa palavra. Você desobedece. E eu vou trazer aqui que desobedecer é uma coisa boa. Eu sempre fui obediente. Eu sou uma pessoa que eu sempre prezei pela obediência, mas eu fui muito obediente. Eu acho que na minha concepção eu fui obediente demais. Então eu não queria errar, eu queria fazer exatamente o que minha mãe me dizia, eu queria fazer exatamente o que meu pai me dizia, exatamente o que a professora me dizia, exatamente o que todas as pessoas que eu confiava, acreditava e respeitava me diziam, menos o que eu sentia. E por isso eu entrava num conflito muito grande, porque algo dentro de mim via uma coisa, um universo ali, mas espera aí, calma. Eu não posso ousar, eu não posso desobedecer. Eu tenho que fazer aquilo que está ali certinho, aquilo que é seguro, aquilo que eu já conheço, aquilo que é confortável, aquilo que já está no seu lugar. Eu não posso ousar. E de repente, eu desobedeço. Eu decepciono. Outra palavra boa. Eu preciso ter a coragem de decepcionar os meus pais. Eu preciso ter a coragem de decepcionar a minha família. Eu preciso ter a coragem de decepcionar os meus sistemas de crenças da caixa. E eu não estou falando com isso que a gente vai sair por aí desrespeitando tudo. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, em muitos momentos, os grandes gênios foram aqueles que acreditaram em algo diferente, em algo além, em algo maior. Que se eles não ultrapassassem a caixa, eles não conseguiriam trazer grandes saltos para a nossa sociedade. Eles precisaram decepcionar pessoas, de pensar como é que você vai fazer isso que é tão diferente, você não vê que isso está errado. Nesse sentido que eu estou falando, decepcionar, é você ter a coragem de ser leal à sua intuição, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, aquilo que está lá dentro da sua alma, é você ter a coragem de, mesmo que os seus familiares, as pessoas que você ama, não concordem, é você ter a coragem de ser fiel aos seus instintos, não instintos, a palavra não é apropriada, ao seu insight, à sua intuição mais elevada, aquilo que te diz assim, olha, vai lá. É importante ter a coragem de arriscar. É importante ter a coragem de decepcionar, se for necessário.
Não com imprudência, não com rebeldia. Não, eu estou falando aqui a partir de algo maior. É você obedecer aquele feeling, aquela coisa que tem lá no seu coração. Que aquele negócio que tem lá no seu coração te conduz à sua felicidade, mas você fica com medo de ser aquilo e ser diferente daqueles que você ama. Seja diferente, seja você, nem mais nem menos. Não seja algo para decepcionar, nem seja algo para satisfazer, seja você. Seja você, mesmo que decepcione ou mesmo que não decepcione, seja você. Porque nós viemos aqui para a Terra, cada um veio com a cor, com uma missão, com um som, com uma luz. E o universo precisa exatamente da sua luz. Precisa exatamente de você como você é. Da sua forma mais linda e mais brilhante. Por isso, você precisa ser você hoje, não amanhã, a partir de agora. E ter a coragem de ousar ser você. E aí você começa a olhar a caixa, mas por enquanto você só está olhando a caixa. Fora da caixa. E você entende que existe um mundo inteiro ali. E aí você começa a se mexer, começa a doer, e aí você tem que fazer uma escolha. Eu vou voltar ou eu vou enfrentar a dor? E eu vou começar a explorar o mundo novo. E vamos supor que você escolhe explorar o mundo novo. Vamos supor que você escolhe começar a tocar no ar e saber que os seus braços podem ser esticados. E você mexe o seu tronco e você tem que ter uma ousadia muito grande para levantar, para esticar as suas pernas. É muito grande, porque você vai ter medo. Imagina, você sempre se sentiu protegido na caixa. Você sempre estava com paredes ao seu redor. Imagina você estar solto no ar, em pé. Meu Deus, é muita ousadia, é muita coragem. É quase imprudência, as pessoas vão dizer. Você está louco? Isso é imprudência, irresponsabilidade, loucura. Você não vê que você vai se machucar, isso não vai dar certo. Mas algo dentro de você te conduz, te estimula, te move a levantar. Então você decide começar a mover as suas pernas e os seus músculos e você levanta com muito medo, porque é muito novo. Você se sente solto, completamente solto no ar. É uma situação completamente nova para o seu cérebro, para as suas energias, para as suas células, para os seus músculos, para as suas emoções. É um mundo completamente novo. Mas aquele movimento de ficar em pé começa a ativar algumas memórias que estavam lá dormindo, e você começa a pensar que talvez aquilo não seja tão perigoso e que talvez você possa realmente estar naquela nova condição. Então você fica em pé e depois você senta na caixa e você fica em pé e você vai experimentando esse novo espaço, essa nova realidade. E você tenta falar com algumas pessoas e elas não acreditam, algumas têm medo, algumas se afastam, algumas julgam, criticam. E você sempre vai ter a opção de voltar atrás ou de seguir adiante. Você sempre vai ter a opção de seguir as pessoas que estavam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e que dizem que você é louco, que dizem que você não sabe o que está fazendo. Você sempre vai ter a opção de voltar e ser igual à sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô e os seus amigos. Você sempre vai ter a opção de voltar e ser igual a todo mundo. Você sempre vai ter a opção de chegar ali e não decepcionar ninguém e de fazer tudo o que as pessoas querem. Você sempre vai ter essa opção. E você, escolhendo essa opção, você já sabe qual é o seu destino, qual é a sua vida e qual é a sua morte. Você já sabe, porque está traçado.
mas alguma coisa move e você decide levantar de novo. E você decide enfrentar, romper se for necessário com todo mundo e experimentar esse novo lugar. E a ousadia maior de todas é sair de dentro da caixa. Nossa, imagina. Uma pessoa que viveu e cresceu em milhares de gerações dentro da caixa. Sair da caixa é morte para as pessoas da sua família. Não faça isso, por favor. Se você fizer isso, você está morto completamente. Não faça, e a pessoa simplesmente decide ir e sair da caixa. De repente, a pessoa está andando passo a passo, experimentando essa nova realidade. E olha para a caixa. Você sabe que, imagina que essa pessoa passou muito tempo fazendo isso até que ela começou a correr, brincar, pular na caixa e começou a tentar dizer para as pessoas que aquilo era real. E de repente essa pessoa começou a conhecer um novo mundo, conhecer lugares. Imagina que essa pessoa nadou, voou de asa delta. Imagina que essa pessoa fez todas as coisas comuns que nós fazemos aqui. Imagina que ela voa de asa delta, que ela brinca na roda gigante e em todos aqueles brinquedos loucos que tem gravidade e ela nunca tinha saído dali. E ela vai e ela tenta dizer para as pessoas o que tem ali fora e ninguém consegue compreender. Porque se não viver a experiência, não entende o que o outro está dizendo. As pessoas vão dizer você é louco, você é louco, ou vai dizer você é o único que conseguiu. Só você conseguiu porque você é especial, eu não vou conseguir, então me deixe quieto aqui na minha caixa. As pessoas não vão conseguir compreender porque a gente só consegue compreender quando a gente tem a experiência de ir além dos nossos limites, de encontrar algo maior do que a gente está acostumado. E o interessante é que, sabe qual é o comum da gente? É não sair da caixa. O comum é a gente olhar até e voltar para a caixa e ter medo de seguir adiante, e ter medo de ousar, de fazer algo diferente, ter medo de mudar se for necessário tudo. Ter medo, a gente tem medo de tudo. Ah, você pode dizer assim, eu não tenho medo, Fran. Talvez você não enxergue os seus medos. Mas o nosso subconsciente tem tantas gavetas, tantas vidas, tantas memórias, tanto DNA do pai, da mãe. Você pode ter medo de errar, você pode ter medo de sofrer, você pode ter medo de várias coisas, do seu filho sofrer, você pode ter medos ocultos que você nem sabe. Mas esses medos, eles estão no nosso DNA, porque eles foram colocados lá. Esses medos fazem com que a gente viva para eles. Eu vou trabalhar para pagar as contas. Eu vou trabalhar para ter uma casa, para eu morar, para eu não passar frio, para eu não passar necessidades. Eu tenho que ter muito dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor, para que eu não passe necessidades, para que eu possa ajudar as pessoas que têm necessidades. A gente sempre está pensando no medo. Sempre está pensando em alguma tragédia acontecer, em alguma coisa ruim que pode vir. Eu não amo porque alguém pode me trair. Eu não amo porque... Aí a pessoa fala, não, eu não amo porque eu não quero, eu não me relaciono porque eu não quero. Não, porque eu tenho medo de sofrer, porque eu tenho medo do outro não me entender, porque se a gente não tivesse medo nenhum, se a gente entendesse o que é o amor e para que servem as relações, a gente ia amar, 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 voando de asa delta, com aquela liberdade, com aquela plenitude. Mas a gente tem medos, porque a gente está vivendo dentro da caixa.
repetindo informações de traumas, choques e experiências passadas nossas e dos nossos ancestrais. A gente está repetindo durante milhares de anos os padrões de sofrimento dentro da nossa vida e dos nossos relacionamentos. A gente não ousa sair da caixa. Mesmo que a gente sabe que a caixa é um lugar de aprisionamento, é um lugar fechado, mas é o lugar que eu tenho para viver. É um lugar que todo mundo vive, por que eu vou mudar se está aqui, se já está aqui? Para que eu vou mudar isso? Nós vivemos dentro da caixa. Nós vivemos com todos os nossos dons e com todas as nossas potências divinas dentro de uma caixa sem movimento, morto. Imagine todo o nosso corpo dentro da caixa, não só consegue mexer o dedinho. Todos os nossos movimentos de voar, de correr, de pisar na chuva, de correr na grama, de ir na praia, tomar banho de cachoeira, de fazer qualquer coisa que a gente queira, está impedido pelo nosso sistema de crença que nega quem a gente é e que nos diz repetidamente que nós somos apenas um ser humano, cheio de defeitos, cheio de medos, cheio de limitações, que fazemos parte de uma família que tem muitas exigências para com cada um e para conosco, dentro de relacionamento cheio de conflitos, cheio de crenças, cheio de limitações, cheio de dores e feridas. Dentro de uma sociedade ferida, que não sabe quem é, que não tem o seu alto valor, que tem os valores distorcidos, todo mundo dentro da caixa. Ninguém quer sair da caixa. Todo mundo fala, nossa, que bom que seria se eu voasse. Olha, eu ouvi falar, mas eu acho que é uma lenda. Eu ouvi falar de uma pessoa que saiu da caixa, mas eu acho que é uma lenda, porque é impossível sair daqui. Eu ouvi falar de uma pessoa que conseguiu voar no asa delta e correr. Imagina! Claro que isso não deve ser possível. Por que eu jogo como uma lenda? Porque aí eu tenho a desculpa de não ousar, de não ter a coragem de quebrar todos os meus padrões e ser o que eu posso ser. Nós estamos dentro da caixa. Nós estamos vivendo no nosso limite de sobrevivência. Estamos vivendo no mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo possível para se viver. Mas nós temos a lâmpada de Aladim na nossa mão. Nós temos todos os poderes de transformar tudo em ouro, em diamantes, em plenitude, em paz, em todas as coisas boas. Mas nós deixamos de acreditar. Nós acreditamos apenas na caixa que foi passada de geração em geração. E de repente, aquela pessoa que ousa encontra o paraíso. E aí, quando ela encontra esse lugar pleno, tudo que ela pode ser, ela começa a mudar um código e permitir que uma informação comece a circular pelas pessoas da caixa. É possível, existe e é possível. Até que um dia nasce uma pessoa dentro da caixa que tem a mesma coragem e faz o mesmo movimento, passa por coisas muito similares e sai da caixa. São duas pessoas agora, no meio de milhares e milhares de caixas, duas pessoas emitindo informações de liberdade, de plenitude, de ousadia. Duas pessoas que estão prontas a decepcionar, a quebrar os códigos, no bom sentido da palavra, e a decidir ser o que elas são, mesmo que decepcione, mesmo que quebre os laços, mesmo que seja completamente diferente. E essas pessoas, outras começam a surgir, até que o número maior de pessoas começa a sair da caixa. O que você precisa para sair da sua caixa?
porque nós estamos dentro da caixa. E estar dentro da caixa é culpar o outro, é não enxergar que nós podemos esticar o nosso braço e mudar a nossa rota. Culpar o outro, não enxergar que eu posso voar, sair dali, correr, ir para outros caminhos, olhar outros horizontes. Culpar o outro é manter a caixa. Reclamar é manter a caixa. Querer fazer o que as pessoas querem para agradar e ter um espaço de ser valorizado e admirado é manter-se na caixa. França está dizendo que eu tenho que fazer anarquia, não, de forma nenhuma. Mas se você tem um comando no seu coração para sua felicidade verdadeira e você sabe identificar que ele é real e você não faz por medo de se afastar de alguém que você ama, medo de decepcionar, decepcione e seja você. Ouse sair da caixa e fazer diferente, porque você vai ser uma inspiração para a humanidade. E tenha a coragem de ser uma inspiração para você e uma inspiração para todos. Muitas vezes, para a gente ser inspiração, a gente vai causar algum tumulto, algum conflito, e isso é normal, porque as pessoas têm medo de mudança, medo de tomar novos rumos, medo de enxergar e de aceitar o outro como o outro é. A gente pode amar o outro e deixar o outro ser o que ele é. Mas a gente fica prendendo o outro, todo mundo prende todo mundo sem perceber, cada um da sua forma. Olha, se você fizer isso diferente do que eu acredito, é porque você não me ama. Não é verdade. Cada um tem uma forma de amar. Se você fizer isso diferente do que a nossa família faz, você não é bom o suficiente. Não é verdade. Todos nós temos direito de fazer o que nosso coração orienta, o que a nossa alma pede, mesmo que seja incompreendido pela sociedade ou pela família. Um dia aquilo vai se esclarecer e tá tudo bem. Porque se todo mundo fosse cor-de-rosa, o que seria do azul, do amarelo e do verde? Cada pessoa é de um jeito. E é importante que a gente aprenda a amar, respeitar e valorizar as pessoas com suas diferentes formas de ser, de amar, de se comportar, de enxergar, de falar, de sentir, de agir. Respeitar o outro com as suas diferenças, deixar o outro sair da caixa se ele quiser sair. Deixar o outro deitar e morrer na caixa se ele quiser. A gente não deve se sentir responsável pela felicidade ou pela tristeza do outro. Eu posso ajudar, auxiliar o outro, mas eu não devo me sentir responsável pela felicidade ou pela tristeza do outro, porque só o outro pode ser responsável pela felicidade, pela tristeza dele. Eu só posso ser responsável pela minha felicidade ou pela minha tristeza. Só. Eu não devo colocar esse peso em ninguém, porque é impossível alguém ser responsável por algo que eu produzo dentro de mim. Então, deixa o outro ficar na caixa, se o outro quiser ficar na caixa. Não tenta tirar o outro de lá. Deixa o outro. Mas se o outro te pedir ajuda, estende a mão. Mas o outro precisa querer. Se o outro te pedir ajuda, fique ali e ajude esse ser. Faça tudo o necessário possível que for orientado por Deus para que você ajude. Mas se o outro quiser ajuda, não se sinta responsável por outro estar na caixa ou sair da caixa. Seja responsável pelo seu voo, apenas pelo seu voo. E como uma inspiração, quando você voa no céu, as outras pessoas da caixa vão ver você voando e você vai se transformar numa inspiração para as pessoas. Seja apenas você, não queira fazer isso para ser uma inspiração, para ser uma pessoa que é valorizada porque é diferente. Não, porque aí não funciona. Isso é estar dentro da caixa.
Seja o seu melhor e inspire as pessoas, porque você teve coragem de ser você, o seu melhor, a sua melhor versão. Ser autêntico, íntegro, verdadeiro, suave, amoroso, bondoso, nobre, gentil, humilde, doce, forte, conectado, centrado e todas as outras demais virtudes. Seja a sua melhor versão. Seja a inspiração para a sua vida e para o mundo. Não se preocupe se a sua família vai te abandonar. Não se preocupe se o seu relacionamento vai te abandonar. Se as pessoas vão te abandonar, tenha a coragem de correr o risco e de ser a sua melhor versão. E ser aquilo que a sua alma está lhe direcionando, que Deus está lhe direcionando, que o seu mais profundo ser está lhe direcionando. Porque quando você tem a coragem de ser o sol, naturalmente as pessoas vão voltar e se aproximar. Aquelas pessoas que estão em sintonia e que podem caminhar juntas. Não tenha medo da solidão, porque ela faz parte da caixa. O medo da solidão é uma das maiores ilusões da humanidade, porque nós nunca vamos estar sozinhos, porque nós fazemos parte de uma família cósmica, mesmo que a gente não enxergue, existem muitos seres ao nosso redor. Existem muitas pessoas da nossa família que estão no plano espiritual. Existem os anjos, os arcanjos, os mestres, existem os nossos eus, existe Deus em todos os lugares, existe vida, e vida que a gente nem conhece, nem sabe que existe ao nosso redor. Existem conexões que a gente pode fazer com a nossa mente e que a gente faz, só que a gente não percebe, em diversas camadas de realidade. A gente nunca vai estar sozinho, nunca. A solidão foi um programa incutido na nossa mente para comandar, para manipular as nossas emoções. O medo da solidão é um comando, é uma informação manipulada para que a gente possa estar sob controle de algumas energias. Mas não precisamos mais obedecer ao medo. Nem ao medo da solidão, nem ao medo do abandono, nem o medo da morte, nem o medo da vida, nem o medo da prosperidade, nem o medo do poder, nem o medo do prazer, nem o medo da sexualidade, nem o medo de nada. Porque se a gente tem medo, a gente volta para a caixa e a gente não vai conseguir esticar os nossos braços. Quando a gente, então, sai da caixa, a gente entende o mundo um pouquinho mais. Quando a gente sai da caixa, a gente começa a ativar a nossa potência de viver. E eu digo para vocês que nós estamos na caixa, vivendo no limite mínimo da sobrevivência. A gente não sabe manifestar, a gente não sabe construir matéria, materializar um objeto. A gente não sabe levitar, a gente não sabe ler pensamento, a gente não sabe enviar um pensamento, a gente não sabe fazer uma cura instantânea, a gente não sabe todas as coisas que dizem que são paranormais, porque a gente está dentro da caixa. A gente acha que qualquer coisa que transcenda a fisicalidade e os 5 sentidos são paranormais. E eu lhe digo que não são. O que transcende os 5 sentidos são apenas o 6º sentido, o 7º sentido e os outros sentidos. São apenas outros sentidos. Não são paranormalidade. Porque o normal é a gente sair da caixa. Então, enxergar o mundo espiritual é o normal. Ouvir o mundo espiritual é o normal. Levitar é o normal. Curar, fazer uma cura instantânea, passar a mão e curar, seja o que for, um osso quebrado, um tumor, seja o que for, é normal. Não é comum. Por que não é comum? Porque a gente está na caixa. Por que é normal? Porque é a nossa verdadeira natureza. Somos energia e todo o universo é energia, ondas, frequência, consciência.
Todo o nosso corpo é um monte de átomos que se movimentam e tudo que está aqui está em movimento, completamente entrelaçado entre as suas ondas, num eterno movimento. Então é normal ser e viver o mundo que nós somos. Nós somos um mundo de energia. Cientificamente falando, nós somos um com o mundo da energia. Então é normal ser energia e mover energia. É normal pegar os ossos, que são energias, e botar eles para estarem perfeitos, mas não é comum, porque a gente está dentro da caixa. E a gente está dentro da caixa acreditando que a caixa está dentro da caixa é o nosso padrão normal, e não é. O nosso padrão normal é voar, é ser feliz, é transcender, é se conectar, é acessar tudo que nós somos dentro e fora de nós. O normal é você enxergar as cores dos anjos, dos seres de luz, é você conversar com o Mestre Jesus e com os seres de luz que você ama. O normal é você se sentir parte do universo e não uma coisa separada que não merece nem escutar Deus. Como assim? Eu vou escutar Deus? Como eu posso ousar achar que eu vou escutar Deus? Eu sou um verme tão pequenininho, pecador, não merecedor de nada. É assim que a gente se vê dentro da caixa, tão pequenininho. E eu lhe digo que não. Nós somos filhos de Deus, portanto, somos merecedores desde nascença. Nós temos o código divino dentro de nós. E ter o código divino dentro de nós já é o bastante para sermos uma potência de luz e amor verdadeira. A gente só precisa entender, acreditar e viver, sair da caixa e viver essa realidade de sermos o que somos. Ativar e viver na nossa vida a percepção de sermos filhos das estrelas, filhos de Deus, potências de luz, livres para criar, cocriar, recriar, deitar na caixa, levantar da caixa, rasgar a caixa, desintegrar a caixa, deixar a caixa. A gente é livre para fazer o que a gente quiser. Mas o que você fizer vai determinar, claro, a sua vida, se você vai ficar ali dentro, se você vai sair, o que você vai fazer da sua vida vai determinar o que vai acontecer com ela. Não culpe o outro, não responsabilize o outro. Ah, mas a minha infância foi terrível, meu pai, a minha mãe, isso, traição, aconteceu tantas coisas terríveis. Não. Nós construímos essa infância. Nós escolhemos esses pais, nós escolhemos a nossa realidade de acordo com algumas outras coisas que aconteceram e que a gente viveu na nossa vida. Então, cada vez que eu culpo o outro, eu me coloco dentro da caixa. Cada vez que eu reclamo e que eu acho que o outro é responsável pelo meu sofrimento, pela minha limitação e pela minha condição, eu estou me colocando dentro da caixa e me prendendo lá dentro. Porque toda vez que eu tiro a responsabilidade de mim, de construir, de fazer, de sair dali e de ir para um outro lugar, toda vez que eu tiro esse poder de mim e coloco no outro, eu estou dizendo que eu vou ficar aqui mesmo, ó, encolhidinha nesse lugar. Por quê? Porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não mereço, porque eu não sou bom o suficiente, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a sociedade, porque a minha condição. A gente vai encontrar desculpas ou a gente vai encontrar soluções. A diferença de quem saiu da caixa, a pessoa estava no mesmo lugar, com as mesmas condições, mas ela escolheu sair. É apenas uma questão de escolha, de coragem, de decisão. É você escolher sair dali, decepcionar ou não decepcionar, é apenas uma coisa que pode acontecer no caminho, mas eu vou sair dali e eu vou ser o melhor que eu posso ser para mim,
para o mundo, inclusive para aquelas pessoas que não queriam que eu saísse. Eu vou trazer o meu melhor para mim e para o outro. Sem orgulho, sem prepotência, sem vaidade, sem arrogância, mas com humildade, doçura, acolhimento, compaixão. De entender que cada pessoa vai dar o que dá conta de dar. O meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, meu filho, vai dar o que eles dão conta de dar. Às vezes o outro não dá conta de dar muita coisa. Por suas questões, estão muito presos dentro daquela situação, viveram assim. Então, o meu pai, a minha mãe e todo mundo, eles dão o que eles dão conta de dar. Pode ser que algumas pessoas não deram conta de dar muita coisa e tá tudo bem. Foi isso que aconteceu, eles estavam muito fechadinhos ali naquela caixa. E foi isso, ou eu vou ficar o resto da minha vida reclamando, porque o meu pai não me deu, porque a minha mãe não me deu, porque a minha infância foi assim, porque o meu marido isso, porque a minha esposa isso, ou eu vou ficar o resto da minha vida reclamando, ou eu vou arregaçar as mangas e construir aquilo que eu quero viver e eu vou sair daqueles padrões da minha família, do meu passado, da minha própria construção, dos meus ancestrais, da minha cultura, da minha sociedade, do meu DNA. E eu posso construir um novo processo, novos padrões. Eu posso construir esses novos padrões através da minha força para frente, através do meu intento de ser o que eu sou e ser guiada pelo que eu sou. Eu sei que eu saí um pouco, para não dizer completamente do tema, mas simplesmente essa inspiração veio para mim. E eu sei que a gente pode repetir esse tema que eu ia trazer para vocês, chamado de por que eu estou no relacionamento. Eu sei que eu saí completamente do tema, mas simplesmente essa inspiração veio para mim e eu não quis perder esse momento de estar trazendo esse feeling para vocês sobre isso. Então eu vou concluir essa linha que eu estou trazendo para vocês e depois eu trago novamente outro tema e trago esse tema que eu ia trazer para vocês hoje, que é para que serve o relacionamento? Para que a gente se relaciona? Então, eu posso até, na verdade, fechar e trazer esse link, porque as nossas emoções, o que nos mantém dentro da caixa e o que nos mantém fora da caixa, é o que vem lá de dentro, sabe? A minha emoção de coragem ou de covardia, a minha condição de medo ou a minha condição de decisão de seguir em frente. Então, as emoções, elas vão estar diretamente ligadas com as minhas ações. Elas vão interferir diretamente as minhas ações. O que eu vou fazer e o que eu não vou fazer está completamente conectado às minhas emoções. E muitas vezes o que acontece é que quando eu estou muito tempo ali parado, quando eu preciso sair do lugar, eu atraio pessoas e situações para me cutucar, para eu poder sair do lugar. Mas muitas vezes eu não percebo. Eu nem quero sair daquela caixa. Mas aí vem situações, vem outras pessoas dentro ali, começam a me alfinetar ali nas minhas dificuldades, nos meus medos, nos meus anseios, e começam a me futucar, mostrando quão medroso eu tô, e quão acomodado eu tô, e quão dependente eu tô. E as pessoas começam a me alfinetar para poder eu enxergar a minha condição e tomar uma decisão e fazer uma escolha. Então, todos nós estamos nos alfinetando. Todas as pessoas estão alfinetando todas as pessoas. Uns mais, outros menos. E você pode dizer assim, não, mas eu só tenho questão com o meu marido. Graças a Deus, imagine se fosse seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seu vizinho. Ainda bem que é só uma pessoa, ou duas, ou três, porque senão ia ser insuportável.
Então tá tudo bem se for uma pessoa só, agradece. Nós estamos nos alfinetando, porque nós precisamos sair do lugar e mudar o nosso destino, que é lindo. Nós temos todo o universo ao nosso dispor, como se fora dessa caixa onde a gente está tivesse uma bandeja com várias lâmpadas de Aladim, onde você pode fazer todos os seus pedidos e realizar todos os seus sonhos. Mas a gente não sai do lugar. A gente tem medo de mudar, medo disso, medo daquilo. A gente teima, não enxerga os nossos padrões, não quer ver os nossos defeitos, só quer ver o defeito do outro. A gente não quer encontrar saídas, a gente quer reclamar que não tem saídas. Porque a gente pode mudar e a gente pode dar um jeito e fazer alguma coisa diferente, mas a gente fica no mesmo lugar, batendo na mesma tecla e reclamando da nossa realidade. Nós temos força de construir. Enquanto pessoas reclamam, outras voam. Encontram soluções e voam. Sabe, tem gente que vende máscara a 35, 40 reais. Tem máscara que pessoas vendem por 40 reais. E ainda mais com estojinho de 15. Ganha 55 reais vendendo uma máscara desse tamanho. Enquanto pessoas choram, outras vendem lenço. Existem coisas que a gente pode construir, mas a gente fica ali batendo na tecla das nossas dificuldades e dentro da nossa caixa reclamando e nos fazendo de vítimas. Gigantes que somos. Pessoas que têm o DNA de construir a realidade. Nós temos o poder de, com o pensamento, criar matéria. Nós temos esse poder, está dormindo, porque tem que sair da caixa para ativar ele. Mas nós temos esse poder e muitos outros. Mas precisa ativar, precisa saber lidar com os pensamentos, com os sentimentos, ter pureza de intenção, não fazer mal para as pessoas. Precisa ter uma pureza energética para conduzir algumas coisas para materializar. Então, o poder de construir nós temos, mas precisamos tirar as camadas que estão permitindo com que esse poder esteja dormindo. Então, o que a gente faz? A gente reclama em vez de a gente ativar os nossos poderes. Dessa forma, o que a gente faz? Como é que a gente faz isso? As pessoas começam a cutucar umas às outras. Todos nós estamos nos cutucando para a gente ver se a gente sai do lugar. Todos nós estamos nos cutucando para ver se, sabe, assim, a gente não sai do lugar, aí vem uma ondinha, uma onda bem pequena, aí vem uma onda bem pequena. Aí a gente continua no lugar, teimoso, culpando o outro, sem encontrar a saída, dizendo, Fran, eu já tentei de tudo, não consigo, já tentei mudar meu marido, já tentei mudar minha esposa, já fiz tudo, e a gente fica ali no mesmo lugar, não muda os nossos padrões. Ou a gente muda um pouquinho e acha que um pouquinho é suficiente. E aí vem uma onda maior. E a gente não sai do lugar. Até que vem uma onda grande. Dizer, olha, levanta daí. A gente não sai do lugar e vem um tsunami. Brrr. Ou sai do lugar. Agora você vai ser arrancado do lugar. Quem faz isso? É o universo? Não, é a nossa própria alma. É o nosso próprio comando mais profundo que faz com que a gente atraia situações para sacudir a gente, tirar a gente do lugar e colocar no outro patamar. E o que a gente faz? A gente gruda e a gente não quer sair. A gente está dentro de uma grande oportunidade de mudança de consciência e a gente gruda e a gente não quer sair da caixa e voar porque a gente não quer pagar o preço de mudar, de ter autorresponsabilidade, de ser grandioso. E eu lhe digo, é maravilhoso voar. É maravilhoso poder sair da caixa. Eu sei que eu também estou na caixa. E que de vez em quando eu saio, dou um passeio por aí, volto, dou um passeio por aí. Então, essas poucas passeadas por aí,
e que você também já sabe disso porque tem no seu DNA, porque somos todos luz. Nós estamos aqui para voltar a ser amor, porque nós somos amor. Nós estamos aqui para voltar a ser luz, porque nós somos luz. E as pessoas estão do nosso lado para nos cutucar, ativar o que a gente sente raiva, mágoa, indignação, para a gente poder enxergar que isso não é legal e parar de fazer. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela falou assim, olha, quando eu era pequena, eu queria pirraçar minha mãe, eu fazia tudo para machucar minha mãe, eu queria que minha mãe ficasse muito irritada e corresse e fosse bater em mim, e eu fazia isso, eu gostava de ver minha mãe irritada, eu queria irritar minha mãe, eu fazia tudo errado, eu desobedecia ela a extremo, para deixar ela louca, para irritar ela, e a pessoa passou a infância toda fazendo isso, e quando chegou na escola, ela começou a sofrer bullying. E ela tinha muita raiva e muito trauma das pessoas que fizeram bullying nela. Quando ela começou a entender que ela tinha construído o processo de bullying. Se ela estava fazendo bullying com a mãe, entre aspas, eu estava pirraçando a minha mãe, mas ninguém pode me pirraçar. Eu estava tirando o sossego da minha mãe, mas ninguém pode tirar o meu sossego. Eu estava sendo intransigente, mas ninguém pode ser intransigente comigo. Você entende a nossa incongruência? A gente não enxerga que a gente está construindo aquilo que a gente está vivendo, e o outro vem e nos mostra. O outro vem e nos mostra que a gente não está nos dando valor, que a gente não está nos respeitando, que a gente não está nos amando, que a gente não está nos acolhendo. O outro vem e como um tsunami, e mostra que a gente não está se dando valor, e mostra que a gente não está se respeitando, e mostra que a gente não está nos escutando, não está nos acolhendo, não está nos perdoando, o outro vem e... Então, as relações e as pessoas, elas estão ali para nos mostrar o que nós precisamos ver, que não estamos vendo dentro de nós. Todos nós estamos no mesmo lugar de aprendizado, de despertar, de acordar a nossa luz. Todos nós estamos aqui para isso. Todos nós estamos juntos nesse processo de despertar a nossa consciência e voltarmos a ser amor. Os relacionamentos amorosos é o lugar de maior possibilidade da gente encontrar esse lugar que precisa ser transformado. O relacionamento amoroso é o lugar mais desafiador, porque ele vai na ferida mais profunda dos nossos desejos, anseios, e dores e traumas, mas é exatamente ele o nosso maior presente. Porque se a gente consegue lidar com isso e ser bondoso, amoroso, respeitar e ser valor e escutar, e se a gente consegue passar nesse teste, vamos dizer assim, nós voamos e saímos da caixa. E a gente pode levar o outro com a gente se o outro também estiver pronto para voar. E a gente pode ser muito feliz. Então, os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos amorosos, eles estão aqui para nos mostrar o que tem dentro de nós que está aprisionado, que a gente não quer ver, que a gente não quer mudar, que a gente teima achando que o defeito está só no outro e que eu só estou recebendo aquilo que o outro está fazendo para mim. Mas eu não estou enxergando que eu estou querendo voar, estou atraindo alguém para mim. Voar não significa abandonar as pessoas, significa ser o seu maior potencial, a sua melhor versão, despertar a sua consciência de autorresponsabilidade, a sua divindade, a sua potência de amar, de ser um com Deus, de ser um com a sua alma, de ser um com a energia divina que é você. Então, é esse recado que eu tinha para dar para você hoje. Simplesmente veio de uma forma assim bem intensa, e eu agradeço por vocês estarem aqui comigo e por fazer parte desse processo. Eu quero que todo mundo voe, eu e vocês vamos voar juntos e sair dessa caixa e sermos felizes e plenos, amando e sendo luz. Beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã. Fica com Deus, até amanhã.